Olá pessoal! Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos gravados para a oficina Modernizar o Passado, presente no edital de mesmo nome contemplado pela SEDAC no edital 10/2020 para aquisição de bens. Nesse primeiro vídeo nós vamos apresentar alguns aspectos sobre como funcionará a oficina, sobre os acervos que possuímos aqui no Museu do Imigrante, além das estruturas da instituição, e também vamos apresentar parte da nossa equipe. Olá pessoal, meu nome é Daisy, eu sou museóloga aqui no Museu do Imigrante, eu atuo aqui desde 2017, quando eu passei no concurso municipal. Eu sou formada em museologia pela URGS e tenho um mestrado em história pela PUC. Aqui no museu, então, eu faço o trabalho de coordenação geral das atividades da instituição. Aqui no museu, então, nós temos um pequeno grupo de pessoas que trabalham aqui na instituição. Nós procuramos sempre tentar dividir as tarefas, mas todo mundo acaba conhecendo a atividade de todos. É bacana porque a gente passa por todos os processos, né? Então, no meu caso aqui, desde a organização de atividades relacionadas à conservação dos objetos, até a organização de eventos, recebimento de propostas da comunidade, então conversas e diálogos com a comunidade, coordenação de projetos e a organização das exposições, enfim, é uma ampla gama de atividades então que a gente consegue ter acesso. Olá pessoal, meu nome é Ângela Maria Marini, eu sou formada em História pela Universidade de Caxias do Sul e atualmente curso uma pós em Arqueologia e Patrimônio. Eu atuo no Museu do Imigrante desde a metade de 2018, quando eu iniciei como estagiária e depois tive a aprovação no concurso e estou aqui até hoje. Aqui no museu eu faço as funções principalmente da parte educativa e trabalho com um acervo documental. Olá pessoal, o meu nome é Sabrina, eu sou formada em História pela Universidade de Caxias do Sul. Eu atuo aqui no museu desde 2019 com o concurso público, então eu sou uma assistente de atividades culturais aqui no museu. As minhas tarefas, elas são bastante diversas, né? Assim como toda a equipe, a gente atua um pouquinho em cada ponto e aspecto da instituição, mas principalmente eu faço parte da área da comunicação, então, questão das redes sociais. Meu nome é Cristiane Bertocco, sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade de Caxias do Sul e especialista em reabilitação ambiental sustentável, arquitetônica e urbanística pela Universidade de Brasília. Eu trabalho na Prefeitura como arquiteta desde 2012 e atuo na Secretaria de Cultura desde 2019, mas atuante no museu a partir de 2020, onde eu tenho feito projetos arquitetônicos de espaços culturais e museográficos. Estou trabalhando em projeto da nova reserva técnica do museu, que também terá ampliação da área expositiva e acessibilidade, além de espaços culturais no interior do município. Olá, eu sou a Juliana da Cunha, sou graduanda do curso de História e estou trabalhando no museu desde 2020. No museu, eu tenho 3 frentes de trabalho. A primeira frente consiste em justamente a manutenção do acervo do prédio histórico. A segunda frente é a realização de pesquisa para e com o Museu do Imigrante. E a terceira frente é justamente o atendimento ao público visitante. Boa tarde. Eu sou Enio Balestro, eu trabalho na Secretaria da Cultura desde 1998 e eu sempre flutuei aqui nessas casas aqui e oficialmente eu estou no Museu do Imigrante desde junho de 2016. Eu sou o monitor oficial aqui. Essas oficinas, elas têm como objetivo principal divulgar aspectos importantes sobre a conservação e a guarda dos objetos aqui no Museu do Imigrante. Durante os vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais acervos que compõem a instituição, sendo eles acervo fotográfico, acervo tridimensional, acervo documental, acervo de plantas e projetos arquitetônicos, entre outros.
Abordaremos também como esses acervos eles chegam até o museu, como é feita a guarda, a separação e a catalogação desses objetos, além de apontar fatores de possível degradação e também como esses objetos são acondicionados na instituição. Além disso, também iremos conversar sobre como é feita a conservação preventiva e a higienização desses acervos. Então, pessoal, para a gente compreender melhor o espaço aqui onde se encontra o museu, é bacana ressaltar que tanto o prédio histórico como a reserva técnica também se encontra aqui o complexo da Fundação Casa das Artes. Neste prédio da Fundação, então, funciona a Secretaria Municipal de Cultura e a Casa de Cultura do município. O prédio que abriga o Museu do Imigrante foi construído no ano de 1913 para abrigar uma estação de sericicultura. Esse prédio abrigava a diretoria da estação de sericicultura, que sericicultura, para quem não sabe, é a produção e estudo do bicho da seda. Só que esse projeto não foi muito adiante. Posteriormente, esse prédio teve outros usos, passando da mão do Estado para o município e também pela iniciativa privada. Esse prédio ele foi pousada, foi casa, alguns relatos apontam que também foi local onde pessoas vinham para se tratar da tuberculose e teve diversos outros usos. No ano de 1975, no centenário da imigração italiana aqui na região, esse prédio passa a ser um museu do imigrante. Anteriormente era chamado de Museu Histórico Casa do Imigrante, mas atualmente a gente chama de Museu do Imigrante de Bento Gonçalves. A reserva técnica e o administrativo ficam no prédio anexo ao museu, também construído em alvenaria. Os ambientes são divididos por setores, sendo eles a biblioteca, os espaços de cozinha, banheiro e despensa, a sala do administrativo e mais 2 salas para o acervo. O museu ele também possui uma biblioteca para consulta interna que tem uma estimativa de mais de 1.200 livros. Além disso, também há um pequeno acervo de livros raros, que são separados dos demais e recebem uma embalagem apropriada. Eles também são catalogados e separados. Bom, pessoal, então como nós estamos apresentando para vocês, este é o espaço em que a gente acondiciona os acervos que o Museu do Imigrante recebe. Nesse espaço, aqui onde a gente está agora, é a sala de entrada da reserva técnica, tá? Ou então, setor administrativo do museu. O que acontece? O museu ainda não tem um espaço totalmente adequado para a guarda e acondicionamento do seu acervo, mas a gente acaba adaptando alguns espaços para que a gente consiga fazer então os processos de conservação e de preservação dessas peças, tá? Então, quando o objeto entra no museu, a gente coloca ele nessa sala aqui e faz a numeração prévia dele. E depois ele vai passar para outra sala, onde a gente vai, depois de uma reunião da comissão de acervos, incluí-lo então no nosso livro tombo. Então aqui é o espaço onde as peças passam por uma espécie de quarentena, onde a gente realiza a primeira higienização e após ele vai passar por outros processos para que ele seja incorporado corretamente ao acervo da instituição. A maior parte da equipe do Museu do Imigrante trabalha na sala do administrativo. Nessa sala, a gente tem uma mesa com computadores, além de uma mesa que é utilizada para trabalhar com o acervo, que no momento está sendo utilizada para fotografar as fotografias, o acervo fotográfico do museu, e também essa mesa é utilizada por pesquisadores que optam em fazer as suas pesquisas presencialmente no Museu do Imigrante. Nessa sala também temos armários de aço, onde estão acondicionados discos, e também 7 gaveteiros, onde são acondicionados o acervo fotográfico.
Bom, pessoal, o Museu do Imigrante, ele é um museu que possui uma estimativa de 15 a 20 mil itens, tá? Uma grande parte desses itens fazem parte do acervo museológico, ou seja, são objetos tridimensionais. Como a nossa tipologia de museu, ela se liga muito à história, então ao cotidiano dos diferentes imigrantes que fizeram parte da construção histórica da cidade, a maioria desses objetos é de médio a grande porte, tá? E como eu já falei para vocês, o museu ainda não possui um lugar exatamente adequado, né, para a guarda desses acervos. Mas esta sala aqui que a gente está mostrando para vocês é onde então a gente acondiciona esses objetos tridimensionais, tá? Como é que eles estão organizados? Nós temos algumas estantes em madeira e estantes de aço também. Boa parte desses objetos está acondicionada dentro de caixas plásticas com indicação externa do que se encontra dentro dessa caixa, tá? E boa parte desses objetos tridimensionais já possui a marcação numérica, ou seja, o seu número tombo, né? O número que dá, digamos, a identidade do objeto e já está inclusive marcado no livro tombo. Na sala dos objetos tridimensionais, nós também temos alguns gaveteiros de aço que comportam parte do acervo documental. Em alguns deles nós temos pastas dentro desses gaveteiros que contêm, dentro de embalagens apropriadas, os documentos pessoais aqui do Museu do Imigrante. Dentre eles passaportes, documentos de identidade, notas, cartas, entre outros. E aqui nós também temos os gaveteiros, as mapotecas, na verdade, que comportam o acervo de plantas e projetos arquitetônicos. Nós não temos uma numeração específica desse acervo porque ele não terminou de ser organizado ainda, mas aproximadamente nós temos cerca de 2 mil plantas ou projetos arquitetônicos que estão em processo de organização e em breve serão disponibilizados nas nossas plataformas, como o Tainacan. Na última sala do prédio da Reserva Técnica, nós temos 2 acervos. O acervo de indumentária, no caso artigos têxteis, roupas, e também um pouco de mobiliário. Como a Daisy comentou anteriormente, uma boa parte do nosso acervo é muito grande, então ocupa bastante espaço. Mas aqui nessa última sala a gente priorizou artigos de indumentária e mobiliário. O acervo de indumentária foi organizado, catalogado e higienizado pela estagiária do curso de Museologia, Luísa Ambrosi, que hoje já é museóloga. Esse acervo foi cuidado por ela e ela também desenvolveu um pequeno manual sobre como manusear e como trabalhar com esse acervo.